Existe uma ansiedade silenciosa que ninguém vê, mas Deus vê cada pensamento que tem roubado a sua paz. Talvez hoje você tenha chegado até este vídeo com o coração apertado. Talvez sua mente esteja cheia de preocupações, perguntas sem resposta, situações que parecem não ter solução. A ansiedade faz exatamente isso. Ela invade o coração e começa a sussurrar que tudo pode dar errado, que o futuro é incerto, que você está sozinho na luta. Mas existe uma verdade poderosa que muitas pessoas esquecem. Deus não criou você para viver dominado pela ansiedade. A palavra de Deus nos ensina que a paz verdadeira não vem das circunstâncias. Ela vem da presença de Deus dentro de nós. E quando essa paz começa a ocupar o coração, a ansiedade perde força, perde espaço e perde o controle. Talvez você esteja se perguntando agora, mas como vencer essa ansiedade que parece voltar todos os dias? A resposta está na própria palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em 7 versículos poderosos da Bíblia que têm ajudado milhões de pessoas a vencer a ansiedade, acalmar o coração e descansar na presença de Deus. E enquanto você ouve cada um deles, permita que essas palavras entrem no seu coração como remédio para a alma. Porque a Bíblia não é apenas um livro antigo. A Bíblia é palavra viva. E quando a palavra de Deus entra no coração, algo começa a mudar dentro de nós. O primeiro versículo que expulsa a ansiedade está em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Observe algo muito importante nesse versículo. Deus não apenas diz para você não ficar ansioso. Ele também mostra o caminho para vencer a ansiedade. Ele diz: apresente tudo a Deus. Aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que ocupa sua mente, aquilo que você tenta resolver sozinho. Muitas vezes a ansiedade cresce porque tentamos carregar sozinhos aquilo que Deus nunca pediu para carregarmos. Você tenta resolver tudo, tenta controlar tudo, tenta prever tudo. Mas Deus está dizendo hoje: traga isso para mim. Quando você transforma a preocupação em oração, algo poderoso acontece. A paz de Deus começa a guardar o seu coração. E essa paz é diferente de qualquer paz humana. Ela não depende das circunstâncias melhorarem primeiro. Ela vem antes mesmo da solução aparecer. É a paz que diz: Deus está no controle. Talvez a situação ainda não tenha mudado, mas seu coração começa a mudar. A mente desacelera, o peso diminui, a respiração se torna mais leve. Isso acontece porque a presença de Deus começa a ocupar o lugar onde antes a ansiedade dominava. Agora vamos ao segundo versículo poderoso contra a ansiedade, que está em Salmos 55, 22. Entrega o teu caminho ao Senhor. Lança sobre ele a tua ansiedade, e ele te sustentará. Perceba que a Bíblia não diz apenas para ignorar a ansiedade. Ela diz para lançar a ansiedade sobre Deus. Imagine alguém carregando um peso enorme nas costas durante quilômetros. Os ombros já estão cansados, a respiração está pesada, o corpo está quase desistindo. De repente, aparece alguém forte o suficiente para carregar esse peso por você. É exatamente isso que Deus está oferecendo. Ele não quer apenas te observar lutando. Ele quer sustentar você. Talvez você esteja carregando preocupações sobre sua família, sobre o futuro, sobre saúde, sobre decisões que parecem difíceis demais. E Deus está dizendo agora: não carregue isso sozinho. Lance isso sobre mim. Porque quando você entrega sua ansiedade a Deus, Ele começa a sustentar você de uma forma que nenhuma força humana poderia fazer. Talvez as circunstâncias ainda estejam acontecendo ao seu redor, mas dentro de você começa a nascer algo novo. Confiança. Confiança de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não consegue ver.
E no próximo versículo que vamos ver, existe uma promessa ainda mais profunda de descanso para o coração ansioso. Continue ouvindo, porque a palavra de Deus ainda tem algo muito importante para falar com você. Existe um momento na vida em que a mente simplesmente não consegue mais descansar. Pensamentos começam a correr de um lado para o outro, preocupações se acumulam, cenários negativos surgem na imaginação, e o coração parece viver em alerta constante. Muitas pessoas vivem assim todos os dias, carregando uma ansiedade silenciosa que ninguém percebe, mas que Deus vê perfeitamente. Talvez você conheça bem essa sensação. A noite chega, o corpo está cansado, mas a mente continua trabalhando. As perguntas aparecem: e se algo der errado? E se eu não conseguir? E se o futuro não for como eu espero? A ansiedade se alimenta dessas perguntas. Ela tenta convencer você de que tudo depende apenas da sua força. Mas a palavra de Deus apresenta uma verdade completamente diferente. O terceiro versículo que expulsa a ansiedade está em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essas palavras foram ditas pelo próprio Jesus. E observe a profundidade do que ele ensina. A ansiedade quase sempre nasce quando tentamos viver o futuro antes dele chegar. A mente começa a imaginar problemas que ainda não aconteceram, decisões que ainda não precisam ser tomadas, dificuldades que talvez nunca venham. Mas Jesus ensina algo libertador. Viva um dia de cada vez. Deus não te deu força para carregar o amanhã hoje. Ele te deu graça suficiente para viver este dia. Quando você tenta controlar o futuro inteiro, o peso se torna impossível. Mas quando você entrega o amanhã nas mãos de Deus, o coração encontra descanso. Agora, vamos ao quarto versículo poderoso contra a ansiedade, que está em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Essa frase revela algo muito profundo sobre o coração de Deus. Ele não apenas permite que você entregue sua ansiedade, ele convida você a fazer isso. Porque Deus se importa com você de maneira pessoal. Ele conhece suas preocupações mais íntimas, conhece suas noites difíceis, conhece os pensamentos que você nunca contou a ninguém. E mesmo assim ele diz: entregue tudo a mim. Às vezes pensamos que Deus se importa apenas com coisas grandes, decisões importantes, grandes crises da vida. Mas esse versículo mostra que Deus se importa até com aquilo que parece pequeno. Aquela preocupação que voltou hoje, aquela insegurança que apareceu de repente, aquela ansiedade que apertou o peito sem explicação. Deus vê tudo isso. E ele continua dizendo: entregue. Quando você entrega sua ansiedade a Deus, você não está desistindo. Você está confiando que o cuidado dele é maior que sua preocupação. Agora vamos ao quinto versículo, um dos mais conhecidos e poderosos contra a ansiedade, encontrado em Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou com você. Não se assuste, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o sustentarei com a minha mão direita fiel. Perceba quantas promessas existem nesse único versículo. Deus diz que está com você. Deus promete fortalecer você. Deus promete ajudar você. Deus promete sustentar você. Isso significa que você nunca enfrenta suas batalhas sozinho. Mesmo quando ninguém ao seu redor entende o que você está passando, Deus está presente. Mesmo quando o caminho parece incerto, Deus continua segurando sua mão. A ansiedade tenta convencer você de que está sozinho no meio da tempestade. Mas a palavra de Deus revela algo completamente diferente. Deus está ao seu lado em cada momento. Talvez hoje sua mente esteja cheia de preocupações. Talvez existam situações que você não sabe como resolver. Mas esses versículos estão aqui para lembrar algo muito importante. Deus não abandonou você no meio da caminhada.
E ainda existem 2 versículos extremamente poderosos que podem transformar completamente a forma como você lida com a ansiedade. No próximo momento, vamos olhar para essas últimas promessas da palavra de Deus que trazem descanso verdadeiro para o coração. Continue ouvindo, porque aquilo que você vai escutar agora pode mudar a forma como você enfrenta suas preocupações a partir de hoje. Existe algo muito importante que a gente costuma descobrir tarde demais na vida. A ansiedade perde completamente a força quando a nossa mente começa a se alimentar da verdade de Deus. Pensa comigo, enquanto a ansiedade cresce com pensamentos de medo, preocupação e insegurança, a fé, por outro lado, cresce quando a gente ouve o que Deus diz sobre a nossa vida. É exatamente por isso que a palavra de Deus tem um poder tão grande para transformar o nosso coração. Quando você escuta essas promessas e permite que elas entrem de verdade no seu interior, algo poderoso começa a mudar aí dentro de você. Hoje, nós vamos continuar nossa jornada explorando versículos que expulsam a ansiedade. E vamos direto para o 6º, que está em Salmos 94, versículo 19. Ele diz assim: Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Repare como esse versículo descreve algo tão humano, tão real. O salmista não esconde a luta dele. Ele admite que houve um momento em que a ansiedade o dominou por dentro. Isso é muito importante porque nos mostra que sentir ansiedade não é sinal de falta de fé. Muitas pessoas na Bíblia, heróis da fé, passaram por momentos de angústia, de preocupação e de aflição profunda. Mas o versículo revela o segredo, a virada de chave. O consolo de Deus trouxe alívio. Quando Deus entra no coração de alguém, Ele não ignora a dor. Ele não diz para você simplesmente parar de sentir. Não, Ele consola, Ele acalma. Ele traz descanso para uma mente que estava exausta de lutar sozinha. Talvez você tenha começado este vídeo com o coração pesado, com a mente cheia de preocupações, aqueles pensamentos repetitivos que não dão trégua, medo do futuro ou até lembranças difíceis do passado. Mas a presença de Deus tem o poder de trazer algo que a ansiedade nunca consegue produzir: alívio verdadeiro. E esse alívio não depende de tudo se resolver magicamente num piscar de olhos. Ele nasce da certeza de que Deus está cuidando de você, aqui e agora. E agora, chegamos ao nosso 7º versículo poderoso contra a ansiedade. Este é um dos mais conhecidos e mais reconfortantes de toda a Bíblia, e está lá em Salmos 23, versículo 1. Ele diz: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa frase tão simples carrega uma profundidade gigantesca. Quando alguém reconhece Deus como seu pastor, isso significa que essa pessoa confia na direção, no cuidado e na provisão de Deus. Um pastor de verdade não abandona suas ovelhas. Ele guia, ele protege e ele conduz pelo caminho certo, mesmo quando o caminho parece perigoso. Quando você entende que Deus está guiando a sua vida, a ansiedade começa a perder espaço. Por quê? Porque você percebe que não precisa controlar tudo sozinho. Existe um Deus que vê o caminho inteiro. Ele vê a jornada completa, mesmo quando você só consegue enxergar o próximo passo, com medo e incerteza. A ansiedade quer te convencer de que tudo depende da sua força, do seu controle, da sua capacidade de prever e resolver tudo. Já a fé te lembra de que Deus está no comando, conduzindo a sua história com amor e sabedoria. Talvez ainda existam muitos desafios pela frente na sua vida. Talvez algumas respostas que você tanto busca ainda não tenham chegado. Mas a palavra de Deus continua firme, dizendo: O Senhor é o seu pastor. Isso significa que Ele está cuidando de você hoje. Ele está guiando seus passos hoje. Ele está sustentando você com a mão dele hoje. E quando essa verdade entra no coração, algo começa a mudar profundamente. A mente desacelera. O peito se acalma. A respiração volta ao ritmo da paz.
Antes de terminarmos, eu quero te convidar a transformar essas palavras em uma pequena oração. Feche os seus olhos, se sentir à vontade, e vamos falar com Ele. Senhor, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece as preocupações que estão no coração delas. Conhece os pensamentos que têm tirado a paz. Conhece as situações que parecem difíceis demais para enfrentar sozinho. Pai, que a Tua paz, aquela que excede todo e qualquer entendimento humano, comece agora a guardar o coração e a mente de cada pessoa que está ouvindo. Que toda ansiedade encontre descanso na Tua presença. Que cada preocupação seja entregue nas Tuas mãos. E que cada coração se lembre hoje desta verdade poderosa. O Senhor cuida de nós. Se esta mensagem falou com o seu coração, permita que esses versículos continuem acompanhando você ao longo do dia. Deixe que eles ecoem na sua mente. A palavra de Deus tem poder para renovar a mente e trazer paz mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. E sempre que você sentir que precisa de um momento de reflexão, de oração ou de descanso na palavra, pode voltar aqui. Continue caminhando conosco através de outras mensagens como esta. Que a paz de Deus acompanhe você hoje e em todos os seus dias. Obrigado por assistir e até a próxima.